Boa tarde, saúdo a todos com a paz de Cristo. Quarta-feira chegou e é mais uma vez uma alegria poder estar no canal para mais um tempo com a palavra de Deus. Essa palavra que tanto tem enchido o nosso coração de alegria, de esperança. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos. Meu nome é Valdir, estou na igreja dele, na igreja de Jesus, no bairro dos Pimentas, na cidade de Guarulhos. E eu quero me alegrar com o número de pessoas, de assim, irmãos, amigos, inscritos. Já somos 325 inscritos. Eu quero agradecer a sua inscrição. Quero sugerir, assim, incentivar o seu like. E também, se você não é inscrito, por favor, se inscreva e também compartilhe. O interesse nosso não é financeiro, pode ter certeza. O interesse nosso é alcançar o maior número de pessoas assim, possíveis para que possamos refletir na palavra de Deus. Hoje o nosso tema, a tragédia de abandonar a Deus. Você sabe que na realidade eu terminei a semana passada aquela minha viagem nas páginas do Velho Testamento, depois de 4 anos. Para mim foi uma grande alegria ter passado por todo o Novo Testamento, depois por todo o Velho Testamento, ter compartilhado pelo menos assim, de cada capítulo, pelo menos um versículo, 2 versículos, com alguma reflexão. E agora comecei assim, essa semana trabalhar no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Logo, na verdade já comecei a publicar assim nas redes sociais, mas logo, possivelmente haverá também um vídeo com alguma mensagem baseada nessa leitura. Mas algum tempo atrás, eu estava lendo o livro de Ezequiel, já alguns meses atrás. E você sabe que às vezes a Bíblia, às vezes Deus gosta de dramatizar para comunicar. Um exemplo disso é mais fácil assim passar um camelo por um fundo de uma agulha do que um rico se salvar. É dramatizar. Assim, você arranca, se o seu pecado faz você pecar, arranca o olho, arranca assim os membros. É uma maneira de dramatizar e mostrar o quanto a luta pelo pecado deve ser feita por alguém que é um seguidor de Jesus. Mas lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 12 e 13, tem uma dramatização até certo ponto, que nós chamaríamos de uma dramatização que até dá um certo asco. Olha só o que diz Ezequiel, capítulo 4, 12 e 13. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco ou sobre fezes, o esterco humano, à vista do povo. E o Senhor disse ainda: assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Pois é, de maneira simbólica, o profeta Ezequiel, na verdade Deus através do profeta Ezequiel, assim, é mostrado ao profeta como será a vida do povo de Israel no exílio, para onde irão, para onde na verdade foram, em razão da sua rebeldia contra o Senhor. A cidade foi sitiada e eles serão privados do pão. Mesmo o pão comido será assado utilizando fezes humanas como combustível. Olha só, será assada utilizando fezes humanas como combustível. Normalmente, naquela época, se utilizava fezes de animais como combustível. Então é tão repugnante que o profeta até chega a protestar a Deus durante esse capítulo 4 de Ezequiel, que Deus permite que eles utilizem assim, esterco de vaca, né, ou fezes de vaca. O que tem a ver isso? Tem a ver que como o pecado, como a rebelião a Deus é uma tragédia na vida de uma pessoa. Por isso que o tema de hoje é a tragédia de abandonar a Deus. A pessoa que abandona a Deus, muitas vezes ele entra numa situação, num caminho, muitas vezes que pode ser sem volta, se não houver arrependimento ou de muito sofrimento, mesmo havendo arrependimento depois. Quando eu começo a estudar a palavra de Deus com alguém, eu tenho o privilégio já tive e continuo tendo o privilégio de estudar com muitas pessoas, eu faço questão de dizer que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela vai garantir uma eternidade maravilhosa ao lado de Deus nas regiões celestiais, mas também a palavra de Deus, quando nós utilizamos, lemos e entendemos e aplicamos na vida de forma prática os mandamentos, os ensinos, né, os princípios de Deus, a nossa vida sempre é melhor que na terra.
Por isso que eu gosto muito de Efésios 5,17, que incentiva a buscarmos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É uma escolha seguir a Jesus e seu evangelho. É uma escolha. Muitas vezes, depois de muitos anos, muita luta, muita rejeição, a pessoa aceita o evangelho. Porém, é uma luta para viver vigilante, seguindo a Deus, como aconteceu na época do profeta assim, Jeremias, para não voltar atrás, como fez a nação de Israel. A nação de Israel começou bem, foi tirada do Egito, da escravidão egípcia, conquistou a terra prometida, mas infelizmente não viveu conforme a orientação de Deus. E eu sempre digo que a orientação de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus nunca são de um estraga-prazeres querendo nos controlar, mas é sempre de um Deus amoroso, de um Criador amoroso que nos conhece. Por esse motivo ele pode sim adaptar com a nossa vida, porque quando fazemos como Deus quer, sempre seremos felizes. Sempre assim colheremos bons frutos. A nação de Israel era a menina dos olhos de Deus, conforme Deuteronômio 32:10. Mas, por causa do pecado, por causa da rebeldia, tornou-se objeto de vergonha perante as nações vizinhas. Pecado por escolher outros deuses, que na verdade não eram deuses, eram assim, estátuas de outras nações. Por também maltratarem um ao outro, porque a vida íntegra de seguir a Deus é amar a Ele acima de todas as coisas, mas amar o próximo, cuidar do próximo como nós queremos ser cuidados. E essa leitura que eu fiz alguns meses atrás, a tragédia de abandonar a Deus, me fez dar graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu dou graças a Deus porque nesse ano 2023 será um ano muito importante da minha vida. 2023, permitindo Deus, eu completo 3 décadas e meia desde o dia em que eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, passei pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fui acrescentado à igreja dele, o corpo de Cristo. E por isso, eu dou graças a Deus, porque naquela época eu tinha apenas 15 anos, era um adolescente, e quantas situações terríveis eu fui poupado, não de maneira sobrenatural, às vezes sim, até de maneira sobrenatural, mas a maioria das vezes eu fui poupado porque eu decidi fazer não da minha maneira, mas da maneira de Deus. Nas vezes em que eu me rebelei, que houve, lamentavelmente, algumas vezes, em que eu fiz da minha forma, em que eu rejeitei a forma de Deus, como Israel rejeitou também e está sofrendo as consequências no livro de Ezequiel, que é o nosso texto de hoje, eu sofri, eu chorei. E não repito o canto popular que diz que o importante é que emoções eu vivi. Não, pelo contrário. Eu lamento não ter sido sempre obediente a Deus nesses 35 anos, em todas as áreas da minha vida, porque eu seria muito mais bem-sucedido, muito mais feliz se tivesse sido obediente ao Senhor em todas as áreas, sempre obediente. Mas como disse Davi, uma vez ele disse, não há homem que não peque. Lamentavelmente todos nós falhamos, escolhemos o lado errado e sofremos as consequências. Tanto sofrimento eu teria evitado, assim, se eu tivesse vivido 35 anos direto, assim, sem ser rebelde. Apesar de reconhecer que o sofrimento, mesmo o sofrimento que vem em razão da nossa rebeldia, ele nos faz pessoas mais sensíveis, mais humildes e compassivos para com o sofrimento dos outros. Viver longe de Deus e sua palavra é uma catástrofe, especialmente daquele que, como filho perdido, lá em Lucas 15, passou um tempo na casa do Pai, experimentando do seu cuidado. Você lembra? Lucas 15, ele estava na casa do Pai, talvez começou a achar a vida chata, resolveu sair, resolveu viver do seu modo, e perdeu tudo, e no final queria até, assim, comer da comida dos porcos, e nem isso lhe era dado, e ele caiu em si, e quando caiu em si, ele voltou para os braços do Pai, e o Pai, que representa Deus, estava mais que pronto assim para o receber. Pois é, graças a Deus hoje também é uma realidade. Deus está mais que pronto para nos receber quando caímos, arrependidos, e voltamos para Ele. O texto de hoje ainda, quando fala dessa situação de... Eu quero falar para você, quando
quando Deus usa a figura do esterco das fezes humanas, ele está tentando dizer, olha só que terrível pode acontecer com alguém que desobedece ao Senhor, que vive da sua maneira. O texto ainda me lembra de Davi, que vivia uma intensa comunhão com Deus até dar vazão aos seus impulsos humanos, à sua natureza decaída, e aí já viu. Graças a isso, o Davi, ele sofreu. O seu pecado foi perdoado. Mas existe um Davi antes de seu pecado com Batseba e depois do seu pecado com Batseba. Depois do seu pecado com Batseba, foram filhos rebeldes contra ele, porque provavelmente viram o quanto ele tinha sido hipócrita e incoerente na sua atitude. Ele quase perdeu o reino. Então, pecado é terrível. Deus perdoa, sim, mas as consequências perduram, como perdurou na nação de Israel. Que na época de Jesus, que nós estamos lendo, que eu comecei a ler hoje no livro de Lucas, não era mais aquelas 12 tribos maravilhosas, mas tinha sido resumida apenas a tribo de Judá, consequência do pecado. Você sabe que o texto me lembrou ainda do que diz Pedro, o apóstolo Pedro, sobre aquele que abandona o caminho de Deus, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Ele diz, portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Olha o versículo 22, que coisa nojenta. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. No versículo 22. Olha que terrível. Olha que termos nojentos. Esterco, vômito, lama. É isso que acontece como consequência daquele que abandona Deus. Não é porque Deus é um Deus vingador, um Deus mesquinho, não é isso. É porque a pessoa resolve viver do seu modo. Resolve, ao invés de seguir as orientações amorosas do seu Criador e daquele que quer ser o seu Pai, resolve viver assim do seu jeito. Todos são ligados às pessoas, esterco, vômito e lama, a pessoas que depois de viverem a boa vida que Deus dá, e a boa vida que Deus dá começa aqui na terra, porque a nossa vida aqui na terra, quando seguimos a Deus, sempre é melhor, o que não significa que não teremos problemas, e rebelam e decidem se viver do seu próprio jeito. Pois é, a boa vida, a pessoa se rebela, acaba perdendo essa boa vida, achando que sua maneira de viver será assim melhor. Por quê? Toda vez que eu encontro uma pessoa que abandonou a vida cristã, que abandonou o evangelho, ela diz, um dia eu vou voltar. E geralmente ela é saudosista, ela lembra daqueles bons momentos em que havia tanta comunhão com Deus e agora sente que não tem forças para voltar. E muitas vezes quando voltam, até hoje eu nunca vi uma pessoa que abandonou o evangelho, voltou e voltou de uma maneira muito melhor. Pelo contrário, volta com as cicatrizes do pecado. Volta com as cicatrizes do mundo, volta muitas vezes com vícios, volta às vezes com a família desestruturada, tudo porque um dia resolveu ser rebelde, resolveu viver do seu modo. Como Israel era tratado como a menina dos olhos de Deus, se rebelou e aconteceu o que nós vimos hoje no profeta assim, Ezequiel. Meu desejo é que isso jamais aconteça comigo e com você, meu irmão, que está trilhando o caminho de Jesus e sendo abençoado no único caminho, que é maravilhoso, que é a porta estreita, que é o Senhor Jesus. Como ele mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas por outro lado, se você que está me assistindo está abandonando esse caminho, não há motivo. Volte para esse caminho de Jesus antes que seja tarde. E você que já abandonou, Deus está de braços abertos, pronto para, como o pai de Lucas 15 da parábola do filho perdido, de braços abertos, pronto para te receber de volta. A tragédia de abandonar a Deus é o tema de hoje. Que isso não aconteça com você, meu irmão, minha irmã, que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça assim com nenhum de nós. E se você está assim fora de Deus, todo dia é dia de voltar. Eu sei, vai ser difícil, vai ser sofrido, mas teu Pai está de braços abertos para te aceitar de volta. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá,
igrejadecristo.net. E você terá essa mensagem por escrita, pronta para você compartilhar com quem você quiser. Quarta-feira, estou saindo daqui a pouquinho. Hoje nós temos a nossa reunião, que inclusive será ao vivo pelo YouTube. Daqui a pouco, e assim estarei por lá. Que nesta quarta-feira, onde você estiver, Deus está mais que pronto para te receber nos braços amorosos dele. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira.